Olá, estamos começando mais um episódio do Se Liga na UFG. No programa de hoje vamos falar de dança e artes cênicas. Você vai ter a oportunidade de conhecer um projeto do ensino de dança e artes cênicas para crianças, vai ter acesso a um pouco da estrutura da Escola de Música e Artes Cênicas e muito mais. E antes que eu me esqueça, você vai assistir também uma entrevista com um especialista nessa área que vai falar um pouco sobre o cenário goiano. A Universidade Federal de Goiás conta com um projeto de extensão que busca aproximar a dança de crianças. Mas quem vai explicar tudo isso direitinho pra gente é a professora Fernanda, coordenadora do Dançarelando. Olá, meu nome é Fernanda de Souza Almeida, eu sou coordenadora do projeto de extensão Dançarelando e nós estamos aqui hoje no Departamento de Educação Infantil para falar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto está vinculado ao curso de licenciatura em dança aqui da Universidade Federal de Goiás e o objetivo desse projeto é encontrar caminhos de aproximar a dança das crianças pequenas. Para a gente aproximar essa dança dessas crianças, especialmente aqui no Departamento de Educação Infantil da UFG, nós fizemos uma observação durante cinco terças-feiras, que são as terças-feiras que nós atuamos aqui. Então nós observamos quais eram os maiores interesses e curiosidades do universo infantil e, além disso, as influências do meio. O que as professoras aqui do DEI estavam trabalhando com as crianças, o que estava acontecendo nessa instituição. Então nós identificamos a questão da literatura, da poesia, um interesse muito grande pela natureza, horta, em especial as borboletas, que será por aí que o nosso projeto encontrou o fio condutor. Então a gente vai procurar despertar nessas crianças a questão da individualidade, da reelaboração. A gente pode até partir da imitação. Em alguns momentos a gente faz o movimento, as crianças imitam. Em outros momentos elas imitam os movimentos dos personagens das histórias que a gente cria. E a gente espera que sejam ações extremamente prazerosas para as crianças, divertidas, que elas possam aproveitar, que elas possam se expressar, descobrir um vocabulário de movimentos e ampliar sua biblioteca corporal, que elas tenham mais opções de movimentação. Olá, eu sou Ana Rogéria de Aguiar. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica do Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI. Então a gente recebeu, com muito prazer, a professora Fernanda e suas bolsistas, que de uma forma sistemática vem desenvolvendo observações e intervenções nesse espaço de educação infantil com crianças de bebês, de 0 a 4 anos e 11 meses. E eu acho que esse diálogo, essa integração, essa interação entre as diversas áreas de conhecimento colaboram na formação, no aprendizagem e desenvolvimento das crianças. O Se Liga vai para um rápido intervalo. Fique com a gente. Daqui a pouco tem mais artes cênicas e dança por aqui, hein? Se Liga está de volta e já que o assunto hoje é dança e artes cênicas, recebemos aqui o professor Alexandre Nunes, que é doutor em artes cênicas, faz parte do corpo docente da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, é também pesquisador, autor de livros sobre o assunto e muito mais. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Obrigado. Se Liga na UFG. Professor, como a gente está falando de dança e artes cênicas, qual é a atual situação dessas duas artes hoje aqui em Goiás? Então, Marcelo, as artes cênicas de maneira geral aqui no estado de Goiás, e aí nisso o teatro, a dança e
todas as variações em torno disso, né? A gente vê que teve um crescimento muito grande nesse campo nos últimos anos. Os grupos de teatro e de dança, eles tiveram uma expansão, a quantidade de espetáculos, se solidificaram de certo modo, né? Porém, mais precisamente, talvez nos últimos anos, mais precisamente 1 ou 2 anos para cá, a gente percebe também que esse movimento ele começou a sofrer uma certa estagnação, por diversas razões, assim. Quais seriam, assim, o senhor poderia citar? Eu diria que uma certa diminuição de investimentos na área, tanto por parte dos governos, né, como por parte, inclusive, da iniciativa privada, que sempre teve uma participação até mais tímida, né, e que não tem também modificado esse comportamento, digamos. Então, tanto no que se refere às leis de incentivo, o fundo de cultura, como também os festivais, que normalmente sempre são um lugar de desenvolvimento, assim, onde o público pode estar assistindo espetáculos de outros lugares, onde há uma possibilidade de circulação maior dos espetáculos, de fortalecer essas mostras, né? Tanto no âmbito do estado de Goiás, como até no âmbito do Brasil, de maneira geral, a gente tem percebido um certo enfraquecimento nesses festivais e também até um certo enfraquecimento nesse financiamento, digamos, público da cultura. Certo. Isso tem prejudicado esse desenvolvimento, que é muito importante. Por um lado existem profissionais, mas por outro acaba não tendo essa movimentação no mercado. Isso, econômica. Né? Que... Mas a gente pode considerar que Goiás tem grupos que se destacam para além do nosso estado? A gente tem sim. Goiás sempre teve, né? Eu acho que a gente poderia citar atualmente 2 grupos do teatro e da dança que têm tido de modo mais evidente, né? A Quase Companhia de Dança, ela há um tempo já mais longo, né? Ela tem uma visibilidade muito grande. Até internacional, inclusive. Até internacional, inclusive, exatamente. E nos últimos anos, a Companhia de Teatro no Escuro do estado de Goiás, ela também tem tido uma visibilidade muito grande para fora daqui do estado, muito inclusive por conta dela ter conseguido determinados financiamentos, né, junto à Petrobras, por exemplo, e tem tido uma aceitação, um reconhecimento muito positivo do trabalho. Mas existem também outros grupos e artistas que têm uma visibilidade, sempre tiveram e talvez menos sistematicamente, né? Mas a gente pode citar o próprio trabalho da Companhia Artefatos e da Guará, ambas da Universidade PUC, Católica, né? Exato, Danilo Alencar e o Samuel Baldani, que tem um trabalho constante, né? Na UFG a gente também tem um trabalho que tem se solidificado cada vez mais no campo da dança, o Coletivo 22, dirigido pela Renata Lima, e de certo modo até o Laboratório de Teatro que eu dirijo na IMAC também. A gente tem um certo diálogo para além do estado de Goiás e também outras companhias daqui, como a própria Companhia de Teatro Sala 3, os Abrisque Teatro. Existe um movimento que circula para muito além das fronteiras do estado. De certa forma, eles estão participando muito, assim, eu que acompanho um pouco, eles estão participando muito de festivais que acontecem fora do estado, sim, né? Sim, exatamente. Se destacando bastante. Isso. E aqui na UFG, existe um aumento pela procura dos cursos da IMAC? Essa procura, ela sempre foi uma procura muito boa, na verdade, tanto pelo teatro quanto pela dança, que foi criada já há menos tempo, né? Ela é uma procura que se mantém normalmente, está numa média sempre... Constante? Constante, para além bem maior do que a quantidade de vagas que a gente oferta, né? Agora, o curso de Direção de Arte, que é um curso mais novo também, esse curso ele tem tido um crescimento muito grande pela procura nos últimos anos. Ele era um curso muito novo, uma iniciativa muito nova, uma inovação muito grande da Universidade Federal de Goiás, né? Que é da Direção de Arte no campo das artes da cena, né? E nesses últimos anos a procura tem sido muito grande. Não sei se teve influência do SISU, mas acho que pela própria solidificação do conceito na área, a gente está com uma turma de ingressantes agora de 40 alunos, juntando os que entraram pelo SISU, né? Certo. E os portadores de diploma. Perfeito. Então a procura cresceu muito, diria, nesses últimos anos. Ok. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa e vamos para um intervalo. E daqui a pouco a gente conversa mais sobre música e artes cênicas, né?
Se Liga na UFG está de volta com o professor Alexandre Silva Nunes, da Escola de Música e Artes Cênicas, aqui da UFG. Professor, no bloco anterior o senhor estava falando um pouco sobre o curso de produção, direção de arte, e falou que existem muitos portadores de diploma. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o perfil dos alunos que integram os cursos de artes cênicas, de direção de arte e também de dança, né, e música. Uhum. Então, tem esses três cursos, né, que são os 3 cursos de graduação que a gente oferta aqui na UFG, eles têm perfis semelhantes, mas com algumas especificidades. Os alunos, normalmente, dos cursos de teatro e dança, são normalmente pessoas caracteristicamente já do meio, muitas vezes, ou já têm uma aproximação ou com a dança ou com o teatro quando decidem entrar na universidade, né? E os alunos da direção de arte, eles têm um perfil um pouco mais eclético. Tem pessoas que têm um interesse grande pelo campo, às vezes, da cinematografia ou da teledramaturgia também. Tem interesse também pelo teatro, claro, mas eles têm têm um perfil um pouco mais aberto, mais diversificado. Uhum. Dentre os portadores de diploma, por exemplo, que entraram esse ano, a gente tem pessoas que vieram da física, da filosofia, e é muito interessante isso. Tem pessoas que faziam outros cursos na universidade e se interessaram num dado momento, né, por se aproximar mais do campo da arte, né? Então, acho que o campo da direção de arte ele tem um público, às vezes, mais eclético. Mais eclético. Tem tanto pessoas do teatro, da dança, como pessoas, às vezes, de outras áreas da comunicação. Uhum. E quando a gente pensa em mercado, professor, qual é a situação para as artes cênicas e para a dança hoje em Goiás? Então, o mercado da cultura, digamos, né, o campo da cultura no Brasil, ele ainda precisa, eu acho, de mais atenção por parte dos governos mesmo, que precisam colaborar no sentido do desenvolvimento desse campo aí de uma economia da cultura mais forte, né? Uhum. Eu acredito que é um campo que precisa muito de incentivos, né, por parte das instituições públicas, porque ele atende a uma necessidade humana, né? Ele é uma necessidade, digamos, de qualquer sociedade. Digamos, tem uma poeta, Ezra Pound, né, que dizia que sem os artistas, qualquer sociedade ela tende a definhar e a sucumbir, né, inevitavelmente. Ela entra para a barbárie se vai ficando ausente dela esse campo da expressão que não é exatamente um lugar propriamente de se ganhar dinheiro, né? Sim. Então, cada campo ele tem uma característica, né? Então, a cultura ela precisa de muita atenção nesse aspecto. E eu acho que atualmente tem havido necessidade de mais investimentos e mais atenção por parte das instituições públicas. Então sobram dois campos de atuação, que eu acho que é a batalha para o financiamento dos seus projetos, né, para os artistas que trabalham na área, e o outro, a batalha em coletivo por uma atenção mais forte por parte das instituições públicas no sentido de discutir caminhos para uma economia da cultura mais sólida. Certo. Além dessas políticas de incentivo e manutenção da cultura, os espaços físicos hoje aqui em Goiás e em Goiânia, qual é a situação deles? Isso é muito importante e se relaciona exatamente com a pergunta anterior, porque eu acredito que a educação do público e da sociedade de maneira geral sobre a arte, ela vai ser uma forma de investimento na cultura. Porque se a gente tem empresários, se a gente tem empreendedores que têm uma compreensão desse campo da cultura, a gente pode ter exatamente uma dinamização do campo da economia da cultura. Atualmente, aqui em Goiás, infelizmente, a gente tem tido uma diminuição desses espaços. O Martim Sererê hoje está muito parado, está sem os equipamentos necessários, está sem dinâmica, né? O Teatro Goiânia Ouro ele também teve uma redução muito grande, também está um pouco sem recursos, sem equipamentos, né? Então o SET, que era um espaço da prefeitura para ensaios, ele foi fechado. Exatamente. Então a gente tem tido uma diminuição desses lugares, desses espaços de desenvolvimento da cultura das artes da cena, por exemplo, né? Que prejudica muito. Uma coisa acaba implicando na outra. Então a gente tem ainda hoje, o Centro Cultural UFG tem cumprindo uma função muito importante no meio desse cenário de redução dos espaços, né?
O Sesc Centro, a abertura dele foi muito importante também, como o do Teatro SESI. Mas eu acho que seria urgente que esses espaços todos que foram fechando, eles fossem reativados e que houvesse investimento disso, porque a sociedade precisa disso. A humanidade precisa, né? A comunidade goiana. E... Professor, para a gente encerrar rapidamente, eu queria que o senhor pudesse falar, se fosse possível, sobre os desafios, né, para o futuro aqui em Goiás da dança e das artes cênicas. Eu acho que os desafios passam em parte por essas questões da economia, né, dos investimentos da economia da cultura, que a gente estava comentando antes. Os artistas precisam estar muito aliados juntos e precisa haver uma sensibilização por parte das instituições públicas, também da sociedade civil, do empresariado. Por outro lado, a gente tem outros desafios, que é o aumento do investimento na qualificação dos nossos profissionais, e a universidade tem um papel muito importante nisso. A gente tem desenvolvido isso de modo muito forte nos últimos anos, estamos inclusive trabalhando para a criação de uma pós-graduação. São as ações que a gente tem desenvolvido, que eu acho que é qualificar mais o artista e desenvolver o campo da economia da cultura. Ok. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Se Liga na UFG. Eu que agradeço, Marcelo. Tomara que a gente se encontre aqui mais vezes. Então, tá bom. Agora a gente vai para o nosso último intervalo e continue com a gente, porque ainda hoje tem mais artes cênicas no programa. Mais do que talento, as artes cênicas exigem muito estudo, domínio de técnicas e, claro, uma estrutura de suporte. Hoje, a UFG é uma das grandes referências em Goiás para quem deseja seguir um caminho artístico e profissional ligado aos palcos. Aproveite agora para descobrir um pouco do que existe na EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Meu nome é Natácia Garcia, sou professora dos cursos de Artes Cênicas e Direção de Artes da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa nova sala, né, as nossas novas 3 salas do Laboratório de Montagem e Teatro Educação, coordenado por mim e pela professora Joana Abreu. A gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da universidade. E a gente trabalha com cultura popular, com uma linha de pesquisa de cultura popular, teatro e infância e uma outra de intervenções urbanas e montagens de espetáculo. Essa é a nossa sala principal de trabalho do Laboratório de Montagem Teatral e Teatro Educação. Venham com a gente conhecer. É aqui que a gente faz o trabalho de criação, de ensaio e adapta também o espaço para pequenas apresentações para o público. É um espaço fundamental porque é onde a gente concretiza o resultado das pesquisas, onde a gente trabalha com esse ator, esse pesquisador de teatro e esse futuro educador na área de teatro. Esse, então, é o camarim aqui dos cursos de artes cênicas, de teatro, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ele é ligado aos laboratórios de trabalho, é ligado também ao Laboratório de Montagem Teatral e Teatro Educação, que é o Monte. Que na verdade é um espaço multifuncional ainda, né? Em que a gente coloca o acervo de figurino e coloca alguma coisa de cenografia. E a gente agora que está começando a organizar essa parte do acervo também, do material do acervo de figurino, que pertence ao Laboratório de Montagem Teatro e Educação. A gente mostrou aqui uma partezinha do que funciona aqui, do que nós temos de acervo do laboratório. É aberto para quem tiver o desejo de vir conhecer, a gente está sempre aqui disponível para essa ampliação de contato com a comunidade e com a universidade. Agora nós vamos conhecer a história de Elson Ferreira, pró-reitor de Assuntos da Comunidade Universitária da UFG, no quadro Vida no Campus.
Meu nome é Elson Ferreira de Moraes, sou servidor técnico-administrativo da universidade desde 1981 e essa história começa inclusive aqui, nesse espaço que é a antiga oficina de transportes da Universidade Federal de Goiás, aqui dentro da Escola de Agronomia. E começa porque meu pai era chefe dessa oficina e eu vinha para cá menino. Ainda por volta aí de 1966, 67, eu vinha, como toda criança, para brincar dentro dos carros, brincar dentro dos ônibus, aquelas coisas. E acabei frequentando muito aqui essa Escola de Agronomia. E em 81 eu acabei entrando na universidade como funcionário. Fiquei aqui até por volta de 98, passando pelo laboratório de análise de solos, análise de sementes. E depois, em 98, eu fui para a Pró-Reitoria de Ações da Comunidade Universitária, que estou até agora. Na época, eu fui para lá para assessorar uma pró-reitora, a pró-reitora de Ações da Comunidade Universitária. E continuei lotado lá na Procon e hoje sou o pró-reitor dessa pró-reitoria. Então, assim, nesse período todo da universidade, eu avalio que é uma história interessante, porque se eu for pegar, eu passei mais tempo dentro da universidade, dentro da Escola de Agronomia e depois da Procon, do que na minha própria casa. Aqui eu casei, aqui eu criei minhas filhas, aqui estou ajudando a criar um neto agora. Então, assim, é uma história de vida mesmo. E por aqui passei muitas coisas interessantes. Em dezembro de 2006, eu acabei sendo atropelado. Eu estava numa praça ali no Itatiaia, no Conjunto Itatiaia, e um carro subiu na praça e me atropelou. Esse acidente ele foi um acidente sério, muito grave. Eu fiquei muitos dias internado, vários deles na UTI, passei por uma série de cirurgias e acabei, inclusive, hoje eu uso uma prótese, uma perna mecânica por conta desse acidente. E eu falo que isso poderia ter encerrado porque os médicos que estavam tratando de mim na época perguntou se eu queria, inclusive, a documentação para me aposentar por invalidez. E eu disse que não, porque eu tinha certeza que eu ainda iria andar, que eu ainda iria continuar trabalhando e eu não queria parar. E foi bom isso, porque de lá para cá eu acabei tendo assim uma entrada mais forte ainda no movimento sindical, fui diretor do sindicato por 3 mandatos, né? E agora atualmente pró-reitor dessa universidade. Então, assim, foi bom demais não ter encerrado esse ciclo ali na época do meu acidente, embora tenha sido, repito, um acidente muito sério, que poderia, às vezes, eu nem estar aqui contando essa história hoje, né? Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas você já sabe que pode entrar em contato com a gente por e-mail. Anote o endereço que aparece aí na sua tela e envie uma mensagem. Aproveite também para acessar o site da TV UFG e ficar por dentro de tudo que rola na nossa programação e também nas nossas redes sociais. Eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau!